Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando mais uma live na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Deus traga sobre a tua vida toda sorte de bênçãos. Que Deus te traga paz, te traga alegria, te traga saúde, te traga toda sorte de bênçãos, como eu já te falei. Amém? E vamos ouvir um louvor agora. Vamos glorificar o Senhor em nome de Jesus. Vamos lá, louvando ao Senhor.
já posso suportar, já posso. Vai deixando um oi aí pra saber quem tá entrando, ok? Essa é uma canção para todas as pessoas que trazem gravadas em suas almas e em seus corpos dores Aleluia. sobre pessoas que perderam filhos prematuramente, pessoas que ficaram para... Pastor Nogueira, faz o seguinte, depois da live, eu vou falar com você, tá? Que eu preciso conhecer o projeto, ok? Depois a gente conversa, deixa eu terminar a live. E já logo nesse comecinho do programa, né, da live, eu quero deixar uns parabéns para uma pessoa muito especial, é uma amiga nossa, amiga íntima mesmo, né, que participou muito da nossa vida. E no nosso casamento estava conosco, nos ajudou, nos abençoou e tem uma história muito longa com a gente, né? É a Tatiana Martins, a Tati. Hoje eu vi lá no Facebook que ela estava fazendo aniversário. Falei, vou dar os parabéns ao vivo e a cores. Virtualmente, mas vou dar os parabéns. Tati, que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor te cubra com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Que Deus possa realmente conceder os desejos do teu coração, possa trazer o sobrenatural na tua vida, porque Deus é maravilhoso. E você é uma menina muito especial, especial para mim, especial para minha esposa, especial para Deus. E esses dias ela fez uma live lá ministrando, ela falou, nossa, participa comigo, não sei o quê. E foi uma grande bênção, né? Ela disse que estava nervosa, mas fica tranquila que eu também fico nervoso, né? Então que Deus te abençoe grandemente, Tati. Um beijo no teu coração. E também, através do Facebook, né, a minha esposa falou, cuidado que você pode esquecer alguém. Então, se eu não cumprimentar alguém, deixa um ok, um oi aí, né? Tô fazendo aniversário, porque não é todo mundo que aparece no Face, né? A esposa do diácono Edson Lara, lá da nossa igreja da Jabox, está fazendo aniversário também. Eu vi que ele colocou lá no Face. Então, o nome dela é Meire. Que Deus a abençoe grandemente em nome de Jesus e a todos os aniversariantes desse dia. Que o Senhor dê algo especial para a tua vida, dê um presente muito especial. O maior presente Ele já deu, Jesus Cristo. Mas que Ele acrescente algo na tua vida em nome de Jesus. Maurício Rodrigues, meu amigo, meu irmão, meu parceiro de colecionismo, né? A gente já fez negócios. Que Deus te abençoe, Maurício, grandemente em nome de Jesus. O pastor Derival também está conosco. E para quem não sabe, eu sou colecionador de miniaturas de carro, né? Então eu tenho umas miniaturas aqui, um pouquinho, né? Estou sendo mentiroso, mas tudo bem. E o Maurício, ele além de ser colecionador, né, ele é cristão também. Então não pense que colecionismo não tem cristão. Tem sim, nós também estamos no colecionismo. É um hobby maravilhoso, delicioso, né? Eu amo muito, faz muitos anos que eu coleciono. E eu quero mandar um abraço para ele lá, para o Maurício Rodrigues, né? Que é parceiro mesmo. Então vamos lá. E hoje, antes de entrar na palavra, eu quero só lembrar que eu falei que ia fazer uma programação diferente, né? À tarde, eu ainda não confirmei. Mas à tarde vou estar com o pastor Paulo Tomé, que é o pastor presidente e fundador da Missão Evangélica Jaboque, a nossa igreja. E nós vamos fazer um bate-bola, um bate-papo, né? Então eu vou começar um trabalho diferente a partir de hoje à tarde. Eu só não confirmei com ele o horário, vai ser a partir das 15 horas, 3 horas da tarde. Ali em diante, eu não sei que horário que a gente vai estar sentando e batendo um papo legal, conhecendo um pouquinho sobre o nosso pastor. E semanalmente eu vou fazer um trabalho desse tipo, né? Onde a gente vai sentar com alguma pessoa, com um amigo, com um pastor, com alguém, e vamos estar conversando sobre Deus, sobre a palavra, sobre a pessoa, conhecendo um pouquinho mais, né? Eu quero ver se eu consigo marcar com o pastor Marcelo Marques, que é meu amigo, ele é da banda Sion, é vocalista da banda Sion. Eu conheço há uns 17 anos pelo menos, né? Então eu dou graças a Deus que ele tem amigos de longa data. E ele tem uma banda de rock fantástica, maravilhosa. Vou ver se eu consigo marcar com ele pra gente conversar, para falar um pouquinho sobre a banda, para falar um pouquinho sobre o mundo gospel, né? Que infelizmente o mundo gospel se perdeu em alguns caminhos, né? Ele trilhou alguns caminhos que não conduzem à adoração, né? Então é importante que os levitas, né? Porque se bem que levita não é só aquele que canta e toca não, gente. Vai ler a Bíblia e você vai ver que Levi era uma tribo e esse povo foi separado para cuidar das coisas de Deus. Então o verdadeiro levita, ele vai desde lavar o banheiro até estar sobre o altar. Então não é só, eu não faço isso porque eu sou levita. Peraí, vai flutuar? Então vai ler a Bíblia, né? Levita não é só aquele que canta, aquele que toca, ok?
Então eu sou levita, você que foi chamado para servir ao Senhor, nós todos somos levitas, né? Independente do que nós fazemos. Se eu estou na portaria, eu estou fazendo um trabalho de levita, né? E nós não somos da tribo de Levi, também tem esse outro detalhe, né? Nós não nascemos da tribo de Levi. Mas isso é uma outra história, isso é para outro momento. Então à tarde nós estaremos sentando com o pastor Paulo Tomé e conversando, batendo um papo, né? Eu vou me encontrar com ele lá no escritório dele, né? No gabinete dele, e nós vamos sentar e bater um papo. E eu te convido a estar comigo. Então a partir das 3 horas, fica ligado. Assim que ele me passar o horário, eu já passo para você. Sandrinha! Nossa, falando de amizades longas, acabou de entrar a Sandra Ferreira, né? Minha amiga aí desde o primeiro ano primário. Sandrinha, um beijo no teu coração, minha amada. Entrou também o Virgílio Garcia. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Sem mais delongas. Ontem eu estive conversando com o pastor Edson, com a missionária Jandira. Maunique, seja bem-vindo. Minha esposa está conosco, né? Pastor Eunice Kinderman. E eu estava conversando com ele e falei, eu vou ministrar sobre algo amanhã. E ele falou, sobre o que você vai ministrar? Eu falei, independência é morte. Ele falou, não, mas como assim? Independência é morte. No dia 7 de setembro, às margens do Ipiranga, Dom Pedro I, segundo a história, né? Eu fui ler o comentário e perdi o fio da meada. Dom Pedro I, no dia 7 de setembro, nas margens do Ipiranga, ele proclamou a independência do Brasil, dando um brado: independência ou morte. Porque a corte de Lisboa, lá de Portugal, estava querendo levar ele de volta e deu um forró-bodó e Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Mas Deus falou no meu coração sobre uma outra independência que é prejudicial. E muitos estão se envolvendo com essa independência. E essa independência traz morte. Então eu senti no meu coração, Deus tocando no meu coração, para que nós conversássemos um pouco sobre independência é morte. Sueli Souza, mãe da Camila, seja bem-vinda, minha amada. Quanto tempo, Deus te abençoe. Vitória Oliveira. E como eu sempre falo, né, a partir desse momento que eu vou fazer a leitura bíblica, eu não cumprimento mais ninguém, mas todos sejam bem-vindos. Todas sejam bem-vindas em nome de Jesus, amém? A casa é nossa, sinta-se à vontade. Então, para nós meditarmos, eu gostaria de abrir a minha Bíblia, e se você tiver a sua aí, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 11. Nós vamos ler do 11 ao 16. Vamos repetir. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 11 até o versículo 16. Ok? Então diz assim a palavra de Deus: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e Tu te exaltastes sobre todos como chefe. E riquezas e glória vêm de Ti, diante de Ti. E Tu dominarás sobre tudo. E na Tua mão há força e poder. E na Tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o nome da Tua glória. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de Ti e da Tua mão Tu damos. Porque somos estranhos diante de Ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra e não há outra esperança. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para Te edificar uma casa ao Teu santo nome vem da Tua mão e é toda Tua. Vamos orar? Pai, nós Te damos graças por essa manhã, Te pedimos que Tu fales conosco nesses momentos de meditação, de reflexão na Tua palavra, que nós tenhamos ouvidos para ouvir aquilo que Teu Espírito tem para falar a nós. Deus, usa-me tão somente como instrumento, abençoa cada vida que está comigo agora, Senhor. Abençoa as vidas que haverão de assistir esse vídeo durante o dia, nos dias que se seguirem, Senhor. E que todos possam ser visitados pelo Teu poder e pelo Teu Espírito, ó Pai. E que sejamos ensinados, ó Pai. Deus, nós Te agradecemos por tudo, ó Pai. E Te pedimos, abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus.
Glórias a Deus. E eu refletindo sobre essa questão da independência e morte, tem muitas pessoas que mesmo professando uma fé, resolvem ser independentes de Deus. E não é esse o projeto de Deus. Deus tem o desejo que todos nós sejamos totalmente dependentes dele. Sejamos ligados a ele, entendamos que ele é o nosso supridor, ele é o nosso cuidador, ele é o nosso direcionador. Tem muita gente que resolve fazer as coisas de qualquer maneira, sem consultar ao Senhor, e acaba, desculpa a expressão, quebrando a cara. Eu lembro de uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Uma irmã chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou indo embora de São Paulo, estou indo para o Nordeste. E eu virei para essa irmã e falei: mas você já orou ao Senhor? E ela respondeu: sim, já orei. E eu falei: mas você já teve a resposta de Deus se é para você ir ou não? Ela falou: não, Deus não me respondeu, mas eu vou assim mesmo. Eu falei: irmã, cuidado, espere a resposta de Deus. E essa irmã é uma mulher de Deus mesmo, uma serva de Deus. Eu a conheço e ela tem uma vida com Deus. E naquele momento ela tomou a decisão, pegou e foi embora para o Nordeste. E ficou lá alguns anos, né? Porque ela é de lá. Um dia ela veio para São Paulo em viagem e veio aqui na minha casa para conversar comigo. E nós conversando, ela falou: bem que o pastor me disse, né, que eu devia esperar a resposta de Deus. Eu falei: que pastor? Ah, o senhor. Porque geralmente eu falo as coisas e as pessoas não levam em consideração. Aí liga a TV, assiste um pastor que está pregando lá na TV, ou liga no rádio, está ouvindo um pastor, e ele fala a mesma coisa que eu falei, daí a pessoa, aquele pastor falou. Eu falo: mas eu já tinha te dito isso, gente. Eu já tinha te falado isso. Mas a palavra do outro sempre é mais importante, né? E essa irmã chegou falando: não, o senhor tinha me falado. Eu falei: eu falei alguma coisa? Nossa, fiquei até espantado de alguém falar uma coisa assim. E aí eu falei: mas o que eu falei? Daí ela falou desse episódio e falou: eu fui muito infeliz, pastor. As coisas não foram como eu estava pensando. Eu devia ter dado ouvidos à sua voz, pastor. Eu devia ter aguardado a resposta de Deus para tomar a decisão. E foi muito ruim a experiência que eu tive lá. Então, quando nós temos uma independência de Deus, nós tomamos decisões erradas, nós agimos errado, nós muitas vezes fazemos coisas que vão nos trazer transtorno lá na frente. E isso não é bom. Isso pode nos conduzir até uma morte pior que a morte física. Porque se você morrer fisicamente, mas morrer em Cristo, você vai para a eternidade. Mas tem pessoas que tomam decisões erradas, que além da morte física, pode gerar morte espiritual, que essa é terrível. É o dano da segunda morte. A partir do momento que a pessoa morre, ela não tem mais poder de decisão, não pode fazer mais nada. Ela morreu, tem que aguardar o juízo. É isso que a Bíblia diz, né? Ao homem está ordenado. E quando fala homem nesse texto, entende o seguinte: tem certos textos bíblicos que são em relação à sexualidade. Quando Deus fala em homem, em alguns pontos, é para o homem, sexo masculino. Assim como ele fala para a mulher, que é o sexo feminino, ok? Mas tem textos que ele está falando do ser humano, da humanidade. Então, quando esse texto diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, ele fala da humanidade. Tanto homem como mulher. Então a Bíblia fala que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois vir o juízo. Ou seja, às vezes as nossas decisões vão nos levar à morte, não só física, mas a morte eterna também. Então nós temos que aprender a viver na dependência de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, que eu li aqui para você, ele fala que tudo é de Deus. No versículo 14, na parte B, diz o seguinte: porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Então a vida vem de Deus, o cuidado diário vem de Deus, o seu emprego vem de Deus, a sua saúde vem de Deus, e muitas vezes ela vai embora por tua causa. Ela vem de Deus, mas muitas vezes vai embora por tua causa. Meu pai, ele fumou durante muitos anos, né? Muitos anos mesmo, né? Acho que mais de 20 anos, sei lá quantos anos ele fumou. Aí quando ele se converteu, ele parou de fumar. Ele tinha parado um pouquinho mais, porque ele tinha problema respiratório. Vejo pessoas com problema respiratório, né? Asma, bronquite, fumando e prejudicando seu pulmão, se matando, né?
E aí ele parou de fumar, e ele sempre falava, ele sempre comentava com as pessoas, depois de muitos anos que ele tinha parado, fazia mais de 20 anos que ele tinha parado, ele falava que mesmo quando ele tirava a radiografia, a mancha nos pulmões aparecia. E uma vez eu vi um pregador falando, Deus é poderoso para fazer isso, mas não é assim que acontece. A Bíblia diz, toda semente que o homem semear, ele vai colher. Então, Deus pode, a partir do momento que eu me converto, fazer novas todas as coisas, inclusive cuidar da minha saúde, transformar uma enfermidade, curar um câncer, alguma coisa assim. Mas não que eu me converta e Deus troca meu pulmão. Então eu vejo muitas pessoas falando, não, Deus faz novas todas as coisas, mas a sequela do seu cigarro a vida inteira vai estar lá. A pessoa bebe a vida inteira, enche a cara de cachaça e não quer ter uma cirrose hepática. Deus pode curar, Deus pode transformar, mas a sequela do teu erro, da consequência do teu pecado, da tua atitude, vai ficar no teu organismo. Então nós temos que entender que quando nós tomamos decisões, nos deixamos levar pelas nossas decisões, não consultando a Deus, não colocando tudo na presença de Deus, porque tudo é dele e para ele. Então a minha vida não é minha vida, Deus me deu para que eu glorificasse o nome dele. Ah, pastor, mas tem o livre-arbítrio? Sim, existe o livre-arbítrio, Deus não tira o livre-arbítrio de ninguém. Mas nós que conhecemos a palavra, nós que temos consciência do Evangelho, nós que temos consciência das coisas do Senhor, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso livre-arbítrio. Porque uma coisa é uma pessoa não conhecer e fazer, outra coisa é você conhecer e conscientemente fazer. Então, quando nós decidimos andar pelo nosso caminho, pelo desejo do nosso coração, e está lá em, se não me falha a memória, em Eclesiastes, fala o seguinte, mancebo ou jovem, anda pelo caminho do teu coração, pelo desejo do teu coração, pelo que te der na cabeça, trocando em miúdos, tá? Faça o que der na tua cabeça. Se tivesse parado ali, legal. Só que ele continua dizendo o seguinte, mas saiba que Deus te trará juízo por todas essas decisões. Então quando nós começamos a entender que nós somos dependentes de Deus, que nós precisamos estar ligados em Deus, ligados na sua palavra, nós temos que tomar um cuidado muito grande para não andarmos em independência de Deus. Decidir a nossa vida segundo os nossos desejos sem consultar o Senhor, sem orar ao Senhor, sem esperar uma resposta de Deus, porque muitas vezes Deus nos prova com o tempo. Toda promessa passa pela prova do tempo. E nós temos que ser provados e aprovados pelo Senhor. Você pode ver, quando a Bíblia fala que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado, quem levou foi o Espírito Santo. Levou Jesus para ser tentado. E você conhece esse texto, provavelmente você sabe que Satanás se apresentou a ele, né? E começou a testá-lo, a prová-lo na palavra. E ele dizia, mas também está escrito. Aí no final, quando ele termina essa situação de tentação e Satanás deixa Jesus, aí então os anjos vêm e servem a Jesus. Não antes de terminar aquele propósito de Deus na vida dele. Então nós temos que entender que muitas vezes a promessa de Deus passa pela prova do tempo. E nós muitas vezes não queremos esperar o tempo de Deus, não queremos esperar a resposta de Deus. Não somos pacientes para aguardar o direcionamento que Deus tem para a nossa vida. E tomamos atitudes erradas e decidimos coisas erradas que vão muitas vezes contra a vontade de Deus. E pagamos um preço muito alto por isso. Então seja dependente de Deus, seja totalmente dependente do Senhor. Quando eu falei que o teu emprego é de Deus, é porque se Deus declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida que você não levanta da cama porque você vai morrer ou você vai estar doente, alguma coisa assim, se Ele falar hoje você não levanta da cama, você não vai levantar. E aí teu emprego vai para o espaço. Então quando você confia no Senhor, quando você entrega a tua vida ao Senhor, quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, entrega a tua família ao Senhor. Eu vi nesses anos todos de pastorado, mesmo antes do pastorado, eu como presbítero, o pessoal vinha pedir oração, falava.
As pessoas traziam situações para mim e falavam, olha, irmão, eu estou com esse problema assim, assim, assado, vamos orar. Meu filho tá usando droga, meu filho tá fazendo isso, minha filha, e assim, aquele monte de problema. Vamos entregar na mão do Senhor, porque ela é a melhor mão para estar cuidando disso. E as pessoas começam a tirar da mão de Deus, no desespero. Às vezes Deus, para salvar uma vida, para libertar uma vida, ela permite certas situações que não são saborosas, não são boas, não. Então muitas mães no desespero vão lá e socorrem o filho. Então às vezes uma situação que a pessoa está passando, negativa, entre aspas, é um ensinamento de Deus. Para que a pessoa possa aprender com aquela experiência e mudar o seu futuro. Agora, cada vez que um filho, um irmão, alguém faz uma burrada, se você for toda vez passar a mão na cabeça, você não está amando essa vida. Você está prejudicando essa vida. Porque a tratativa de Deus traz vida, a tratativa de Deus traz cura, a tratativa de Deus traz libertação, a tratativa de Deus traz mudança de vida. Então não queira de maneira nenhuma ser independente de Deus. Queira ser verdadeiramente dependente de Deus, ore ao Senhor. Quantas vezes eu tenho meus caminhos, né? Eu vou para determinados lugares, às vezes até de vez em quando me acontece que eu estou indo para um determinado caminho e é tão instintivo que quando eu... Caramba, eu não estou indo para cá, eu estou indo para outro lugar. Eu peguei só a pista lá, aqui é para aquele determinado lugar, mas como eu estou acostumado a ir para aquele lugar, o carro vai sozinho quase, né? E minha esposa nem mais questiona. Às vezes eu estou indo para um determinado lugar e de repente eu mudo o meu caminho. Antes ela me questionava, ela falava, mas amor, por que você está indo por aqui? Eu falei, não sei, alguma coisa me disse para mudar de caminho. Eu não sei por quê. De repente eu sinto algo de Deus e mudo o caminho. De repente ali haveria um acidente, haveria alguma coisa. E Deus guarda, Deus preserva, Deus poupa as nossas vidas quando nós somos sensíveis a Ele. Então quando eu estou indo pelo meu caminho e de repente algo fala no meu coração, não, vai por outro caminho, eu desvio mesmo daquele caminho e sigo aquele caminho que Deus tocou no meu coração. Eu não sei o que pode estar acontecendo lá. Deus pode estar me dando um livramento de assalto, Deus pode estar me dando um livramento de tantas coisas. Então nós temos que ser dirigidos e guiados por Deus. Nós temos que ter essa sensibilidade de entender que Deus é o dono de todas as coisas, é o Criador de todas as coisas. E temos também que ter a sensibilidade de entender que muitas das nossas decisões vão trazer dano para nós e é culpa nossa. Muitas vezes, uma vez eu vi o pastor Paulo mesmo, isso há muitos anos atrás, ele falou um negócio que me impactou. Ele falou o seguinte: quantas vezes nós não perdoamos a Deus? Quando eu vi aquilo, eu falei, mas isso é um absurdo? Isso é um absurdo. Como eu, ser humano, vou perdoar Deus? Aí ele começou a explanar, eu falei, ele tem razão, porque muitas vezes nós culpamos a Deus, nós trazemos cargas de culpa sobre Deus. Quer ver um exemplo? Graças a Deus não passei por isso. Mas tem muitas pessoas que o filho morre e a pessoa culpa a Deus. Mas por que Deus permitiu que meu filho morresse? A culpa é de Deus que ele morreu, ou algum parente, alguma coisa assim. A culpa é de Deus que morreu. Muitas vezes Deus permite a morte de uma pessoa para que ela não caia em erros lá na frente. Eu já vi várias situações de pessoas que viviam na criminalidade e se convertem e logo em seguida partem para o Senhor, mas partiram salvos. Porque se ela permanecesse viva, muitas vezes essa pessoa, ela perderia a possibilidade de ser salvo, perderia a sua vida eterna. Então quando eu vi isso do pastor Paulo, eu falei, caramba, como assim? Depois eu comecei a analisar e falei, é verdade, quantas vezes eu não botei culpa em Deus? Depois quando você analisa, você fala, caramba, mas foi um erro meu, uma decisão errada minha. Então nós temos que aprender a depender de Deus, aprender a ter ouvidos para ouvir, como diz em Apocalipse. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sou a igreja de Jesus Cristo. Você é a igreja de Jesus Cristo.
Então nós temos que ter ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Então quando eu sou dependente do Senhor, quando eu entendo que esse texto é uma verdade na minha vida, tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele, né? Aqui no versículo 16, Senhor, Deus nosso, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda sua. Então aquilo que você recebe de Deus, vem dele e é para ele. Como assim? Então Deus me deu um carro. Esse carro é dele? É dele. Mas por que Deus me deu? Para que eu possa utilizá-lo. Eu vou utilizá-lo, mas eu tenho que entender que Deus que me abençoou para poder ter um carro. Independente se eu sou cristão evangélico ou não, eu tenho que ter essa noção, eu tenho que ter essa consciência que tudo é dele, para a glória dele. Então guarda isso no teu coração. Se você quiser ser independente de Deus, você está buscando um caminho de morte. Se você quiser fazer as coisas segundo o teu entendimento, cuidado, isso pode te levar a caminhos ruins. Então a minha dependência de Deus é vida. A minha independência de Deus é morte. Eu preciso estar ligado em Deus, eu preciso consultar a Deus, eu preciso orar a Deus. E eu não posso ter uma atitude de oração só no momento de aflição. Senão eu não vou ter intimidade com Deus e conhecer a voz de Deus. Porque eu só conheço uma voz se eu falo com ela continuamente. Esses dias um pastor me ligou, né? E fazia tempo que eu não falava com ele. Ele falou, é o pastor fulano de tal. Eu falei, eu sei quem é, eu conheço tua voz. Ele deu risada do outro lado. Por que eu conheço a voz dessa pessoa? Porque faz um tempo que eu não conversava com ela, mas eu tinha intimidade de conversas com essa pessoa. Então eu sei a maneira que a pessoa fala, sei a inflexão vocal dela, sei os erros de linguagem dela. Então automaticamente conheço a voz dessa pessoa porque eu estou habituado a ouvi-la. Agora, como é que eu vou saber que é Deus falando comigo se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não sei como é que Deus fala, como é que é a voz de Deus? Novamente eu vou falar aquele texto de Elias na caverna. Então veio um terremoto, veio fogo, veio isso, veio aquilo e não era nada disso. De repente ele ouviu uma voz suave e ele cobriu o rosto porque ele sabia que era Deus. Como é que ele sabia que era Deus? Porque ele conhecia a voz de Deus. E a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor e a segue. E Jesus é o bom pastor. Então nós temos que guardar isso no nosso coração. Guarda isso na tua vida, guarda isso no teu coração. Deus tem algo sobrenatural para fazer na tua vida. Não é um chavão evangélico. Que muitas vezes a gente vê pessoas aí, não, porque Deus manda te dizer que tem um grande propósito na tua vida. Isso daí todo mundo. Do menor ao maior, do mais gordo ao mais magro, do mais alto ao mais baixo, independente da tua cor da pele. Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas. Mas saiba que existe algo especial para a tua vida. Você é uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Você pode ver um quebra-cabeça de mil peças. Você consegue colocar as 999, mas não vai estar completo porque falta aquela pecinha que muitas vezes é você. Então aprenda a ser dependente de Deus, aprenda a consultar ao Senhor, aprenda a orar a Deus, aprenda a falar com Deus e ter ouvidos para ouvir a Deus. Essa situação que você está passando nesse momento, que está te afligindo, talvez seja uma oportunidade de você se achegar a Deus. Eu batizei de síndrome de Adão o fato do pecado de Adão ter afastado ele. E isso muitas vezes acontece com a nossa vida. Muitas vezes nós pecamos e fugimos da presença de Deus. Adão, ele pecou porque ele desobedeceu a Deus e teve consciência desse pecado. E ao invés de ir até Deus com o pecado, se arrepender, pedir perdão e ser perdoado, ele fugiu da presença de Deus. Por causa do pecado. Então não permita que a síndrome de Adão te afaste de Deus. Se você pecou, corra aos pés do Senhor, peça perdão. Procure se libertar desse pecado. Procure se libertar disso que te distancia de Deus.
Deus não é um Deus carrasco, Deus é um Deus amoroso, Ele é justo. Tem muitas pessoas que estão dizendo que a graça te perdoa de qualquer pecado, você pode viver como quiser, porque a graça não condena. Gente, para. Para com isso. Se você vive no pecado, se você está no pecado, não é pecar. Se você vive no pecado, você está no pecado, você está debaixo de condenação, mesmo tendo carteirinha de igreja. Mas se você é um pecador que se arrepende do teu pecado, busca a presença de Deus, procura consertar a tua vida, há perdão para você. A graça não encobre pecado voluntário. A graça não me exime dos meus pecados, dos meus erros. A graça não cobre os meus pecados se eu permaneço neles. Então eu tenho que entender que a graça pode trazer desgraça para a minha vida, se ela for desculpa e não uma realidade. Então fique debaixo da graça, mas permaneça na graça do Senhor. Guarda isso no teu coração. Não seja independente de Deus. Porque ser independente de Deus, essa independência é morte. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por essa manhã, por esse tempo, Pai, por essa palavra tão maravilhosa e bendita, Senhor. E nós queremos te pedir, ó Pai, que Tu possas dar a nós ouvidos para ouvir a voz do Teu Espírito. Que nós sejamos sensíveis ao Teu Espírito, sejamos sensíveis à Tua voz, ó Pai. Deus, eu te peço, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa as minhas falhas, a falha do Teu filho, ó Pai, da Tua filha. Porque nós queremos chegar, Senhor, buscar a santidade diante da Tua presença, porque a Tua palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E a santificação é um processo, ó Pai. Que nós possamos verdadeiramente nos envolvermos nesse processo de santificação, que nós possamos verdadeiramente nos tornar totalmente dependentes e entender esse texto, ó Pai, que diz que tudo é Teu, todas as coisas são Tuas, o Senhor é o dono de todas as coisas. Satanás, ele não é o dono do mundo, ele está no mundo, está agindo, mas ele não é o dono desse mundo, tudo pertence a Ti. E que nós possamos reconhecer isso no nosso dia a dia, na nossa vida, ó Pai. Deus, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que Tu venhas continuar falando com a vida desse homem, dessa mulher, ó Pai, desse jovem, ó Pai. Que Tu possas trabalhar, Senhor, e mudar a história dessa vida, ó Pai. Deus, eu te peço por essas pessoas que haverão de assistir esse vídeo, depois de salvo lá no Facebook, que o Teu Espírito continue trabalhando e agindo, ó Pai, falando com essas pessoas, ó Pai, manifestando a Tua graça e a Tua glória, Senhor. Deus, eu te louvo por tudo, ó Pai. Entrego esse dia, entrego essa semana nas Suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E pensando do outro lado também, como é bom depender de Deus, porque Deus cuida daquele que é seu. Então, se você é do Senhor, se você depende dEle, tenha certeza, Deus cuida da tua vida. Deus está trabalhando em teu favor. A Bíblia diz que não existe nenhum Deus que trabalhe por aqueles que nele esperam e confiam. Então o Senhor é na tua vida, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai te guardar, o Senhor vai livrar, vai abrir portas excelentes para você. E mais do que um evangelho secular que tem sido pregado, o evangelho eterno é aquele que te leva à presença de Deus eternamente. Jesus, ele não morreu para dar carro para ninguém. Uma vez eu até falei, né? Eu comprei um determinado carro e um grande amigo meu, pastor, ele chegou e falou, agora você está com um carro de pastor, né? E eu falei, como assim carro de pastor? Ele falou, olha o carro que você tem agora. Eu virei para ele e falei, mas meu mestre não tinha nenhum jumentinho para entrar em Jerusalém, ter pego um jumentinho para emprestar, estou melhor que Jesus. Então entenda, Jesus não veio para te dar carro zero, Jesus não veio para te dar mansão no Morumbi, Jesus veio para te dar vida e vida em abundância, vida eterna. As bênçãos seguirão aqueles que creem, é isso que a Bíblia diz, né? As bênçãos seguirão. Então eu estou seguindo Jesus e elas vêm, são automáticas as situações, né? Eu sirvo ao Senhor e automaticamente as bênçãos me alcançam. Então não preciso correr atrás de bênção não. Você não precisa correr atrás de bênção não. Corre atrás de Jesus. Segue Jesus. Tenha ouvidos para ouvir o Senhor Jesus. Abrace o Senhor Jesus. Ouça o conselho. Ouça o que Deus fala com você. Seja dependente do Senhor. Seja super dependente.
não consiga viver um dia, seja como esses dependentes químicos que não conseguem viver um minuto longe distante da droga, é preciso usar. Então essa dependência que nós temos que ter, não da droga, não de vícios, mas do Senhor. Sentir a necessidade de estar na presença do Senhor, sentir a necessidade de ouvir a voz de Deus, sentir fome e sede da palavra. Porque Ele é o pão vivo que desceu do céu, é a água viva que jorra do trono de Deus. Você precisa sentir fome e sede dessa palavra. Então que Deus te abençoe grandemente, que Deus possa trazer sobre a tua vida toda sorte de bênçãos. E o pessoal foi entrando, o meu grande amigo de muitas datas, o Valmir Mazetti, né? Não sei se ele ainda está aí, né? Ele entrou durante a ministração e agora eu vou falar de novo, né? Que as pessoas falam, pô, por que ele não falou comigo? Depois que eu começo a ministrar a palavra, a refletir na palavra, eu não cumprimento mais ninguém porque eu perco o foco. Então, como eu falei antes, todos que entraram durante a ministração sejam bem-vindos, né? Sintam-se à vontade. O Adriano Medeiros, a Dilzeli Alves Pinheiro, também seja bem-vindo em nome de Jesus e glória a Deus pela tua vida, amém? Então toda semana, de segunda a sexta-feira, eu estou aqui a partir das 10 da manhã aqui em São Paulo, né? Que eu tenho pessoas que estão assistindo fora de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, lá no Nordeste, né? No Ceará, tem gente do Sul e do Sudeste, então tem gente de um monte de lugar. Então são 10 horas aqui em São Paulo, ok? Eu não sei o fuso horário, então aqui em São Paulo 10 horas, 10 e pouquinho, eu estou entrando com a live. Então você está convidado para estar comigo, você está convidado para estar comigo, ok? De segunda a sexta-feira. Domingo, enquanto não voltaram os cultos presenciais, nós estaremos fazendo culto às 17 horas, 5 horas da tarde. Eu faço culto aqui na minha casa. E domingo nós transmitimos o culto aqui da minha casa e foi uma grande bênção, né? Domingo nós, às 5 horas da tarde, 17 horas, estaremos em culto, enquanto não voltarem os cultos presenciais. Depois a gente vê o que acontece, né? A gente pode fazer o culto no sábado, à tarde, sei lá. Isso daí, que a gente tem que realmente buscar o Senhor enquanto se pode achar, da maneira que se pode. Amém? Então nós estamos com a live de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, aqui em São Paulo. No domingo nós faremos o culto às 5 horas da tarde, 17 horas. E a partir de hoje, eu ainda vou definir direitinho, eu vou avisar todo mundo, tá? Eu vou fazer uma programação diferenciada com um bate-papo. Então hoje à tarde, eu não confirmei ainda com o pastor Paulo o horário, e eu vou estar sentando com ele, conversando um pouquinho, fazendo uma entrevista com ele. É algo bem legal que eu tenho na cabeça e vai ser muito bom. Nós vamos ser edificados e aprender um pouco mais do Senhor através da vida de servos e servas do Senhor. Amém? Então fica atento aí. A partir de umas 3 horas da tarde, 15 horas, eu devo estar me encontrando com o pastor Paulo. Eu vou tentar marcar você para você assistir essa conversa, esse bate-papo. Ok? Glória a Deus. Então vamos lá aos avisos rapidamente. Esse daqui é o canal da nossa igreja, YouTube, Oficial MERG, Missão Evangélica Jaboque. Então lá tem os cultos online, né? Os cultos live, depois viram online, que ficam salvos lá. Tem um seminário de escatologia, que está lá, todas as 12 ministrações estão lá. Você pode assistir, é tudo de graça. Então vai lá, se inscreve no canal da igreja, se inscreva, clica no sininho para toda vez que tiver algum material novo ser avisado. Quarta, às 19h30, nós temos culto. E domingo, às 10h30 da manhã, nós temos culto também pelo YouTube, ok? Esse é o meu canal do YouTube, Ricardo Alves Kinderman. Então ele já existe, já tem alguns louvores, algumas coisas assim. E essa semana eu vou começar a mandar material para lá, né? Eu tenho muito tempo, estou com muito tempo. Foi preguiça mesmo de mandar o material. Eu tenho que baixar algumas coisas e mandar lá para o YouTube. Mas se inscreva e clique no canal, né? Clique no sininho e você vai ser avisado. Inclusive a ideia é fazer essas lives tanto lá no YouTube quanto aqui no Facebook. Então meu filho já me deu uma ideia, eu estou maturando essa ideia, então a gente vai ter esse trabalho nos dois canais, ok? Então Ricardo Alves Kinderman, YouTube, beleza? E último aviso, meu sobrinho lá em Minas Gerais, ele tem também um canal no YouTube, que é Marquinhos Oliveira. É um canal bem jovem, é muito legal, né? Então vai lá, assiste os vídeos dele, se inscreva, né? E clique no sininho.
E se puder, dá um like lá nos vídeos dele, dá um like nos meus vídeos da igreja. Então, seja ativo e participante, ok? Nós ainda continuamos com o projeto de assistência social. Nós estamos distribuindo cesta básica, alimentos para as famílias necessitadas nesse momento de dificuldade. Então, se você puder contribuir com cesta básica, com alimento, higiene, produto de higiene pessoal, pasta de dente, sabonete, escova de dente, esse tipo de material, liga lá, manda um zap para a nossa igreja, o pastor Beto, a irmã Ana, e até eu, se for necessário, se você precisar, me dá um toque, tá bom? O canal da igreja, o WhatsApp é 97968-9007. Vou repetir, 97968-9007. Se for daqui de São Paulo é 011, tá? Então você dá um toque, a gente vai buscar o material, se você puder levar lá na igreja. Ou se você tiver necessidade, porque muitas vezes falam, mas ele pede. Mas nós estamos pedindo para dar. Se você está precisando de uma cesta básica, entre em contato pelo WhatsApp da igreja. Fala, olha, eu estou passando uma situação de privação, uma provação nesse momento, e nós vamos te abençoar. Tá bom? Então ficam aí os avisos, né? Quarta às 19h30 temos culto, domingo às 10h30 da manhã nós temos culto pelo YouTube, o canal da igreja. Então se inscreva lá, clica no sininho e curte os nossos vídeos, tá bom? Então, meu amado, minha amada, eu estou indo embora. Que Deus te abençoe grandemente. Fico muito feliz com a tua presença hoje aqui comigo, né? Cláudio Luiz Kinderman. Oi, primo. Tudo bom, primo? Para mim, Kinderman é tudo primo, né? Estou lá no sul, tem Kinderman no Nordeste, tem Kinderman pelo Brasil inteiro. Eu pensei que eu era exclusivo, mas não, tem um monte de Kinderman e eu fiquei muito feliz, né? De ter um monte de Kinderman espalhados aí pelo país. Cláudio, que Deus te abençoe grandemente. Obrigado pela presença. Então temos alguns Kindermans aqui na live, né? E como dizem, Kindermans unidos jamais serão vencidos. Yeah! Glória a Deus. Então, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amanhã, às 10 horas da manhã aqui em São Paulo, eu estarei começando a live. E quarta-feira eu vou levar meu filho no médico, né? Ele vai fazer uma pequena cirurgia na vista. Se você puder olhar pelo Ricardinho Kinderman, né, meu filho, ore por ele. Essa é uma coisa simples, né? É que ele não quer, como pai, continuar usando um óculos até o fim da vida. Então ele vai fazer uma cirurgiazinha. E... Perdão. Então, eu vou estar... E se eu não conseguir voltar a tempo, que eu creio que eu vou voltar a tempo, eu faço a live do carro mesmo. Porque é uma maravilha. Você faz a live onde você quiser. Tá bom? Então, eu vou te deixar continuar o seu dia. Obrigado pela tua companhia. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus te dê a paz que você tanto necessita. Que Deus visite a tua casa poderosamente. Visite a tua família, visite o teu trabalho. Que se você está desempregado, Deus abra uma porta excelente na tua vida. Eu desejo tudo de bom na tua vida e tudo de melhor e excelente na tua vida. E eu desejo Jesus Cristo na tua vida, para a vida eterna. Então fica com Deus, até amanhã se Deus permitir. Um beijo no teu coração e tchau, tchau e tchau!